Vídeo 6. Josué, a Arca da Aliança e o milagre do sol e da lua parados. Depois da morte de Arão e do seu irmão Moisés, Josué, ajudante de Moisés, durante o êxodo dos israelitas do Egito e dos 40 anos pelo deserto do Sinai, foi o homem destacado para guiar os israelitas para a conquista das terras prometidas de Canaã. Josué, junto com Calebe, foram os únicos daquela geração, guiada pelo Deus Javé no deserto, a terem a terra prometida como herança. Era um homem valente e de fé inabalável, e também um grande líder para o seu povo. Sob seu comando, muitas terras também foram conquistadas, todas de forma cruel e violenta. Ninguém das terras dominadas era poupado. Crianças, velhos, bebês, mulheres, grávidas, ninguém sobrevivia à mão forte de Josué. Todos eram mortos, tudo era destruído, e as cidades eram incendiadas e seus reis eram enforcados. Foram muitas e vitoriosas as campanhas militares executadas sob o comando do líder Josué. Dentre eles, 2 guerras se destacaram nos relatos: Jericó e Ai. Anteriormente, porém, Josué também tinha participado da batalha contra os amalequitas, onde, de forma estranha, ganharam a guerra, sobre a influência da vara de Moisés, ou do Senhor. Êxodo capítulo 17, versículo de 9 a 13. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Jericó, uma cidade fortificada situada às margens do rio Jordão e próximo ao Mar Morto, a cidade das Palmeiras, como era conhecida, foi a primeira cidade a ser objeto de luta pelos israelitas dentro da terra prometida de Canaã. Sua fortaleza era considerada intransponível, e para tentar penetrá-la com o seu exército, Josué envia alguns soldados de forma oculta para dentro das muralhas. Lá, eles são ajudados pela prostituta Raabe, temente ao Deus Javé. Por ajudá-los, ela e sua família serão poupadas. Porém, muito antes da batalha entre o exército de Josué e o reinado de Jericó, ocorrem fatos extraordinários. Assim como no episódio da abertura do Mar Vermelho, novamente ocorre uma separação de um grande volume de água. Desta feita, é o Rio Jordão que sofre a ação de forças separadoras provenientes provavelmente da Arca da Aliança. Ao chegarem às margens do Rio Jordão, orientados por Javé, Josué e seu povo entram no rio com a arca. É determinado que as águas do rio fossem divididas a partir do momento em que aqueles homens que carregavam a arca sobre os ombros pisassem com os pés descalços no leito do rio. Josué capítulo 3, versículo 13. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. A energia advinda da arca seria transmitida através dos corpos dos carregadores e se difundiria pelo leito do rio, pelas plantas dos seus pés descalços. Essa energia será capaz de separar o leito em 2 metades sem afetar as pessoas, que poderiam atravessar o leito em seco, como aconteceu no Mar Vermelho. Os pés dos carregadores da arca teriam que estar descalços ao entrar em contato com o leito do rio, pois os calçados provavelmente isolariam e impediriam a passagem da energia através dos corpos dos sacerdotes. Josué capítulo 3, versículos de 15 a 17. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão,
e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Após a passagem do rio em seco, Javé orienta o povo de Josué a recolher 12 pedras do leito do rio, pedras que ficaram sobre os pés dos sacerdotes escolhidos para a tarefa de segurarem a arca no interior do rio. Estes homens tinham que ser um representante de cada um das 12 tribos, e estas pedras seriam guardadas como prova, um memorial do acontecido no Rio Jordão. As águas do rio só voltariam ao normal depois que os pés dos sacerdotes saíssem do leito do rio. Josué capítulo 8, versículo 18. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Que tipo de energia seria esta? Como a energia poderia atingir de forma tão poderosa um leito de rio e em nada afetar as pessoas que se encontravam ali no contato do mesmo rio? A Arca da Aliança era um artefato realmente espetacular. Depois desse episódio fantástico, a arca para de produzir o maná, provavelmente por não haver mais necessidade, devido à abundância de trigo na região de Canaã. Josué capítulo 5, versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Josué, à entrada da cidade de Jericó, recebe a visita de um suposto anjo, cuja descrição é de um homem com uma espada na mão. Josué capítulo 5, versículo 13. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou um dos nossos inimigos? Este anjo se diz membro do exército do Senhor, sendo um príncipe, e provavelmente se juntaria ao exército de humanos da tribo de Israel para enfrentar o exército de Jericó. O ser que se apresenta a Josué de fato não era um ser espiritual, e provavelmente seria portador de uma tecnologia avançada representada no artefato que carregava, a espada. Finalmente, o Senhor Javé ordena a invasão da cidade de Jericó por parte dos israelitas, sob o comando de Josué. Com a Arca da Aliança em seu meio, o exército de Josué cerca a cidade fortificada e inicia um estranho processo que resultará na derrubada das muralhas. Josué, capítulo 6, versículo de 3 a 6. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o sino da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, aos sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor. Josué capítulo 6, versículos de 10 a 21. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que vos diga: Gritai. Então gritareis. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade.
Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido das buzinas, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente, ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi, e gado miúdo e ao jumento. O som das buzinas de carneiros, trombetas sendo executados, os gritos de todo o povo no momento certo e de forma uníssona, e na potência máxima, sendo amplificados de alguma forma pela Arca da Aliança, produziria um efeito sonoro desestruturante na muralha de Jericó, e esta ruiria. Assim, o exército de Josué adentra a cidade fortificada de Jericó e a domina. Esta passagem nos remete ao cientista croata Nikola Tesla e sua máquina de terremotos. Este aparelho detectava a frequência vibracional de um objeto e o fazia oscilar em ritmo acelerado. Desta forma, era possível desmontar estruturas como prédios e pontes. Dizem os boatos que, com ela, ele fez uma viga de metal vibrar quase a ponto de romper-se. O próprio Tesla afirmou que a sua máquina podia partir o planeta em dois. A Arca da Aliança seria capaz de amplificar o som produzido pelas trombetas de carneiro e os gritos do povo na frequência ou no ritmo vibracional da muralha de Jericó e lhe causar a desagregação de sua estrutura? É o que parece. A segunda cidade a ser invadida foi Ai, uma cidade também fortificada. No entanto, Josué não se utiliza do mesmo artifício empregado contra as muralhas de Jericó. Desta vez, se vale das orientações e técnicas militares do Senhor Javé, que o instiga a promover uma emboscada para o exército de Ai. Josué posiciona 5.000 homens na parte traseira da cidade e ele e o restante do seu exército foram para o portão da muralha situado à frente da cidade. Ao cair na provocação, o rei de Ai persegue Josué e seus homens. Enquanto isso, os que se encontravam na parte de trás da cidade aproveitam para dominá-la. O exército de Ai foi totalmente aniquilado pelos israelitas. A cidade foi incendiada e transformada em um montão de cinzas. E o rei de Ai foi enforcado em uma árvore. Com certeza, o Senhor dos Exércitos faz jus à sua fama. O povo da cidade de Gibeon, denominado de Heveus, também chamados de Amoreus, faz um pacto de paz com os israelitas. Em troca de não serem massacrados, eles se tornariam escravos dos israelitas e se destinariam a rachar lenha e carregarem água para a congregação e para o altar do Senhor. Porém, um dia, Gibeon é sitiada por 5 reis e Josué coloca seu exército em campo de batalha para socorrê-los. Adonisedeque, rei de Jerusalém, temendo que a aliança dos gibeonitas com os israelitas torne o exército de Josué muito mais forte do que já era, resolve sitiar Gibeon. O Senhor Javé novamente toma a frente das forças guerreiras de Josué e promove uma chuva de pedras sobre os agressores de Gibeon. Josué, capítulo 10, versículo 11. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Perom, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muitos, mais os que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Como tinha feito sobre o Egito, Javé envia uma saraivada de grandes pedras, eliminando de uma só vez muito mais pessoas que as guerras dos exércitos israelitas já tinham promovido. Javé sempre se utiliza de artifícios materiais para imprimir a seus desafetos algum mal. Pedras, água, fogo, insetos, cobras, sapos, gafanhotos. Ou seja, toda a ação ofensiva de Javé é um envio de algo que será maléfico por suas próprias condições, e não por poder do ser Javé. Suas ações são maléficas, mas não são sobrenaturais. Depois disso, é narrado mais um fato espetacular. Josué ordena que o sol e a lua se detenham sobre o céu de Gibeon por quase um dia inteiro. Isso mesmo, o sol e a lua ficaram ali, parados por quase um dia inteiro. Josué capítulo 10, versículos de 12 a 15. Então Josué falou ao Senhor:
do dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou-se a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel como ele, ao arraial a Gilgal. Será mesmo que esta seja a compreensão mais imediata que o texto proporciona, ou é possível perceber outra realidade diante do exposto? É com certeza absoluta uma situação inconcebível que o Sol e a Lua parem em sua trajetória no nosso sistema planetário e fiquem estáticos no céu de uma cidade por um dia continuado, ou mesmo por uma fração de segundos, sem que todo o sistema solar não entre em colapso. O livro apócrifo, o livro do justo, o livro do reto, ou o livro de Jazar, ou Asher, em seu capítulo 88, nos versículos 63, 64 e 65, narra o tal acontecido da seguinte forma: quando eles estavam ferindo, o dia estava declinando em direção à noite, e disse Josué aos olhos de todo o povo: Sol, detente ainda sobre Gabeon, e tu, lua, no vale de Ajalon, até que a nação tenha se vingado de seus inimigos. E o Senhor ouviu a voz de Josué, e o sol ainda ficou no meio dos céus, e ele ainda ficou parado 36 minutos, e a lua também ainda parou, e não se apressou a descer um dia inteiro. E não houve nenhum dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, que o Senhor ouviu a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Praticamente a mesma narrativa, com um diferencial que, ao contrário da narração do livro de Josué, no livro de Jazar é a lua e não o sol que fica parado no céu um dia inteiro. O sol ficaria apenas os exatos 36 minutos. Bom, se realmente é algo impossível que o sol e a lua fiquem estáticos no céu, então o que se encontrava sobre as cabeças dos guerreiros de Gibeon? Seria necessário ser algo que se assemelhasse a um círculo, com luminosidade própria e com intensidades diferentes, e semelhantes à lua e ao sol, e que tivessem propulsão, que os mantivessem suspensos no ar, a certa distância, para que fosse criada a ilusão de que a lua e o sol estavam ali, sobre suas cabeças, no céu, parados por um longo período. Algo semelhante aconteceu em tempos mais recentes. No ano de 1917, aos 13 de outubro, nos campos de Cova da Iria, em Fátima, Portugal, ocorreu o milagre da dança do sol. 3 crianças pastoras de ovelhas, Lúcia dos Santos, de 10 anos, Francisco Marto, de 9 anos, e Jacinta Marto, de 7 anos, passaram a ter visões, primeiramente de um anjo, sou o anjo da paz, e depois de uma jovem senhora de branco, que dizia ser Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Esta aparição se mostrava aos pastorinhos sempre no dia 13 de cada mês e fazia revelações de segredos sobre a ameaça da Primeira Grande Guerra Mundial, a ameaça do comunismo, ainda em formação na Rússia, hoje União Soviética. Visões do inferno e pediam para rezarem um terço pela paz mundial. Também pediu a consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz, se não espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Mas o ponto principal de interesse aqui é o milagre da dança do sol. Lúcia pede à Virgem que apresente um sinal para que todos acreditem, e no dia 13 de outubro, diante de milhares de fiéis católicos, em um dia especialmente chuvoso, comprovando sua palavra, a Virgem faz com que o sol saíssem por trás das nuvens e viessem espetacularmente dançar para todos que ali se encontravam. Todos gritavam de terror, achando que seria o fim do mundo e que realmente era o sol que estava ali a bailar no céu. Suas roupas encharcadas pela tempestade secam imediatamente. Também o solo ilameado
tem o seu barro seco de repente. Para a Igreja Católica, esse foi um milagre confirmado de uma aparição da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria. Mas para alguns ufólogos, é possível que estes eventos tenham sido uma manifestação de seres extraterrestres, o anjo e a virgem, e que o espetáculo da dança do sol nada mais tenha sido que a aparição e exibição pública de um OVNI. Esta ideia também foi reforçada pelo fato de que fora revelado que o Papa Pio XII presenciou um milagre semelhante nos jardins do Vaticano. Seria possível também associar a uma manifestação ufológica o Sol e a Lua estáticos em Gibeon? Com certeza seria muito mais aceitável que acreditar que os astros celestes ficaram inativos no céu, diante do exército de Josué, obedecendo a uma ordem sua. Para encerrar o livro de Josué, destacamos um fato um pouco obscuro. O Senhor Javé enviou enxames de vespas para aniquilar ou expulsar povos inimigos dos israelitas. Josué, capítulo 24, versículo 12. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Estas armas de guerra foram citadas somente em mais duas passagens do Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 23, versículo 28. Também enviarei vespões diante de ti, que lance fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. E em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 20. E mais, o Senhor, teu Deus, entre eles mandará os vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti. Muitas são as passagens em que Javé se utiliza do seu domínio sobre animais, como os insetos, para afligir com estes os seus inimigos. As pragas sobre os egípcios foi um exemplo da utilização de vários com o mesmo inimigo, rãs, moscas, piolhos e gafanhotos. Em Isaías capítulo 7, versículo 17 a 18, além de moscas, são utilizadas abelhas. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Assíria. É interessante lembrar que o demônio Beelzebul, Baal-Zebub, é o senhor das moscas e da pestilência, e tem o poder de controlar enxames e usá-los contra os seus oponentes. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 25, são utilizados leões para vitimizar aqueles que não tinham Javé como seu único Deus de adoração. Mas como eles não prestavam culto ao Senhor, quando começaram a habitar ali, o Senhor mandou leões contra eles, que os devoraram.